nômades! Salve nômades! Começando mais um vídeo aqui, eu sou o Fabiano Druida. E eu sou a Karina, nós somos os Kombi Nômades, viajamos nessa Kombi Corujinha de 50 anos. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. E para nossa surpresa, ganhamos a balsa do amigo aqui, Carlão, olha lá. Valeu, Carlão, muito obrigado pelo apoio, viu? Vocês mostram que pra gente ser feliz não precisa de muito, só um sonho e uma Kombi, né? Nossa, valeu mesmo, Sucesso, de coração, com Deus. viu? Amém. Você Boa também sorte. fica com ele. Valeu, Carlão. E na balsa ou no ferry vai todo tipo de meio de transporte. Ônibus, moto, Kombi, carro. As carretas, elas descem assim, ó. Tudo de ré. E agora tá no finalzinho da época da seca. Já chegou as chuvas por aqui. Mas como tá no final da seca, o rio tá ainda bem baixo. Quando tá na cheia, essa água vem aqui pra cima e se torna até mais fácil para embarcar os caminhões, os carros mais pesados. Ali do ladinho fica a parte onde as pessoas podem fazer essa travessia de forma mais rápida, que é com barcos, com lanchas menores, que sai dali e aí cruza para o outro lado. O Duda já tá dando a volta para entrar de ré com ela. Agora sim, ó, já entrou aqui a combinha, já tá no ponto pra partir. Colocaram a gente no melhor lugar, aqui na frente, ó. Diz que tem a melhor visão. Pelo jeito vai pegar chuva, já tá começando aqui a garoar. E vamos falar os valores. A balsa ou o ferry custa R$50, isso pra nossa Kombi. Eu não sei se muda esse valor perante ao tamanho do veículo. Sim, provavelmente sim. Sai de hora em hora. Não precisa agendar, é só chegar aqui e encarar uma fila. Pra gente foi muito rápido essa fila. Já chegamos, eram 2 e pouco e... Já estamos dentro. Vou entrar e a gente conversa daqui de dentro da combinha. Quantos veículos cabem mais ou menos? Quantos veículos mais ou menos cabem? Tem noção? Apenas 70. 70! Ai, papai! Bem ajeitadinho, cabe. E é isso aí, nômades. Estamos aqui em cima da balsa agora. Saímos ali do Porto do Ceasa, em Manaus. A única forma de sair de Manaus ou é por barco ou é pegando agora essa estrada que nós vamos pegar a 319 até Porto Velho, Rondônia. E bora lá, já deve estar faltando aí uns 20 minutos para nós chegar. No total aí uns 45 minutos mais ou menos de travessia de balsa. E chegar lá do outro lado, nós vamos andar uns 100 km mais ou menos e vamos parar num posto de gasolina, Piu Piu 2, onde é que tá no Overlander e os viajantes passam lá. Tem chuveiro, tem água potável, tem tudo lá. Tomara, né? Então esse é o nosso desafio para hoje. Reza essa lenda. Bora lá. E aqui atrás, eu vou falar até baixinho para não acordar ela, a Oni tá de frente com o nosso ventilador, nosso queridinho no momento. Já tem até uns pelinhos da Dona Oni aqui. Aqui tá a nossa compra. A gente tá levando tanto para enfrentar a 319 quanto para seguir em frente, já que a gente tava com a geladeira, a despensa vazia.
Galãozão de água ali, um menor. Olha só aqui o desafio que é para entrar com uma carreta. Olha o tamanho dessa carreta. E quando o rio tá mais alto é melhor, porque eles conseguem chegar aqui, ó, mais próximo. E aí não tem tanto declive. Olha aquilo ali. Ui. Ai. Nossa, tá raspando tudo. Foi. Quase arrancou o step ali dele. Força, Combinômades! E não vai dar pro druida parar não, agora eu vou andando ali pra cima. Aqui é a fila de caminhão do lado de cá. Olha, esse daí é que nem os nômades, ó. Que nem nós. Gostamos do tema de Alien, ó. Que gracinho, Alien. É, que nem a gente tem na combinha. Ui, subidinha, viu? Bora! Ah, pelo menos essa parte é de asfalto. Olha só o estado dessa combinha. Será que vão ficar assim também? Não. Bem, desse lado já chegamos no engarrafamento. Assim que saímos, olha isso como tá. Do pessoal que vai passar pro lado de lá. Me surpreendeu que aqui desse lado também tem, ó, carne, tem um açougue, né? Tem mercearia. Tava um atacado ali mais pra trás. Tem uma barraquinha também de fruta. E nesse primeiro pedaço aqui tá uma bagunça. Só rindo pra não chorar. Ai papai. Caminhão pra tudo quanto é lado. E tem um ali cruzado que atrapalhou toda essa passagem da saída. Aí ninguém sai, ninguém entra. A chuva agarrou a galera lá no trecho do meio. Agora ele tá todo mundo aqui. Opa! Vamos! E esse pessoal que tá com carro limpinho, esse já não, ó. Mas tem uma galera com carro limpinho é porque só percorreu esse pedaço aqui, né? Dessa comunidade. Então tem muita gente que mora pra esse lado. Tem alguns sítios pra cá também que o pessoal mora pra cidade de Manaus, vem pro sítio de final de semana, ou com a família, né? Pra passear. Então esse é o primeiro trecho da BR-319. E já grudou uns barrinhos aqui no vidro. E olha que a gente tá na parte ainda de asfalto. Então esse é o primeiro trecho. Esse é o trecho que ainda tem asfalto. E o trecho do meio que o druida falou é a parte pior, que é quando a gente entra mesmo no desafio da 319. Essas casas na comunidade aqui beirando o rio, as casas ribeirinhas, elas são assim feitas em cima de palafitas. Isso porque na época da cheia o rio chega até 17 metros de altura. E essa daqui agora é a segunda balsa. É a primeira balsa fixa. As pontes caíram e aí eles fixaram a balsa. Tá fixa porque o rio tá baixo. Quando o rio subir, aí vai ter que ser móvel. Por enquanto ela tá fixa.
Agora estamos chegando na segunda balsa fixa. Tá um barulhinho estranho, né, na Kombi. Isso é porque é final do dia, hein? Tá um calor, acho que de 40 graus a sensação. Nossa, olha isso! O pedaço da ponte que caiu. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one. Acabamos de passar ali por um posto de gasolina. Bem, nessa parte estamos tranquilos. Saímos com o tanque cheio. Lembrando que o tanque da Kombi Nomad tem só 30 litros. Não é o tanque original da Kombi, mas já veio assim quando a gente comprou ela, há 7 anos atrás. Agora a gente está passando em cima da ponte sobre o rio Araçá. E já dá para ver que aqui continuam as comunidades, várias casas, moradores. Isso a gente já está a mais ou menos 41 quilômetros do ponto onde a gente desceu ali na balsa. Acabamos de passar pelo posto de gasolina, o primeiro posto. Acredito que não serão muitos postos de gasolina não. A galera falou que tem até um certo ponto e creio que seja o ponto do meio, o pior trecho, que realmente a gente não vai ter posto de gasolina. A gente vai viver isso na prática com vocês, dentro dessa corujinha, dessa combinha. Mas para passar tranquilos, pelo menos no tema de gasolina, nos preparamos aí com um tanque cheio. Nosso tanque tem 30 litros, é um tanque pequeno, não é o original da Kombinha, mas ele tá cheinho. Fora isso, temos aí mais algumas bombonas. Temos mais 2 galões de 12 litros e meio cada um e mais um galão de 25 litros. Então um total de 50 litros reserva lá em cima no teto. Quero agradecer aí ao Leandro do projeto Duo Aventureiro, que conseguiu aí os galões de gasolina, conseguiu também um funil e uma mangueira, e quem deu para nós foi o Denis. Só não lembra que agora o nome do projeto dele, ele é de Manaus. Valeu, Denis! Valeu pelo apoio, pela ajuda e pela amizade. Ai, papai! Quer mais água? Quer mais aguinha? Não, pelo jeito já não quer mais água. Olha o desperdício, hein, Auri? A água tá contada aqui na BR. Bora então? Bora lá? Bora lá. Ela tá tão cheia que eu nem sei se ela... Ó, subiu, até conseguiu subir. Agora, creio que a gente tem aí mais ou menos uma meia hora no máximo de sol. E como faltam 37 quilômetros, acho que a gente ainda vai pegar um trecho mais escuro.
que era o que eu não gostaria de fazer. Nós, né, não gostaríamos de pegar essa estrada à noite. Mas vamos ver, né? Por enquanto a estrada tá boa mesmo, gente. Bem diferente do que eu imaginava esse primeiro trecho. Se tudo fosse assim, né? Estaria lindo. Se fosse tudo asfalto, tava lindo. Não, e eu já tenho que falar de cara nesse primeiro vídeo que um dia já foi tudo assim. Pelo que eu ouvi falar que na década de 80 e 90 a BR-319 era toda asfaltada, Druida. Sabia disso? A 319 todinha asfaltada. Mas que a balsa de Porto Velho, Manaus, retirou esse asfalto para ter lucros, né? Porque a maioria não encara essa rodovia, que não é esse pedaço não, é a parte que eles tiraram. E aí manda pela balsa. Mas não é só isso não, a pavimentação da BR-319 tem sido tema de várias disputas judiciais e ambientais. Olha isso, gente, que coisa mais linda! Eu falei 20, 30 minutos, mas tô achando que não, viu? E o maior receio aqui de seguir à noite não é pelo fato do movimento, que até que agora que eu fui gravar tá movimentado, mas na maioria do trecho é pouco a passagem assim, de carros, de veículos. Agora o que dá medo é porque não tem iluminação, então daqui a pouco vai estar tudo escuro. E o farol da Combinha é um farol antigo, então não ilumina igual os modernos. Bem, chegamos aqui no posto de gasolina. Vou mostrar pra vocês. Um breu, né? Só tem luz mais ali mesmo, onde tá os frentistas. Realmente tem ducha, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E foi o tempo da gente chegar a arrumar as coisas, já estava mais escuro, né? Já tinha chegado a noite e ajeitamos as compras. Agora sim, com muita coisa, até exagerei. Mas eu tô com medo, a gente não sabe se vai pegar chuva ou não. E se pegar chuva a gente vai ficar meio que ilhados na 319. Separei aqui a peça de roupa pra gente tomar o banho. Galera, e agora eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre os preparativos para pegar a 319. Enchemos os tanques debaixo da Kombi, estão cheios com água. Peguei as bombonas de gasolina, estão todas cheias também. Água potável, estamos com 25 litros e meio e mais umas garrafinhas. Lá atrás, na parte de cosmético, lá atrás, botamos dentro de uma sacola por causa de poeira. Não sei se vamos ter poeira, mas está prevenido lá. E eu acho que no mais é isso. Uma boa compra.
caso chova muito e fique 20, 30 dias lá agarrado. Pode ser que aconteça. Já teve gente aí que ficou 20 dias ali para atravessar aquele trecho do meio. Eu acho que é isso. Comida, gasolina, água. E ração da ONU tá tendo bastante. Pronto, acho que é só isso. É isso aí, amanhã a gente continua, é um segundinho. Buenas noches. E para começar o dia aqui, depois de um cafezinho da manhã, Druida já foi para uma função. Afinal, tem tarefa nessa casa o tempo todo. Não é só passeio, não é só aventuras. Não mesmo. Acordamos aqui no posto de gasolina e já fazia um bom tempo que a nossa torneira tava deixando ar na mangueira. Não sei porque a gente fecha ela e aí toda vez que liga de novo... Ali parece que ela não... Aqui dentro tem um parafuso e aí ele tá frouxo e ela fecha, mas ainda a válvula ali dentro fica um pouco aberta e aí... Entra ar. Sim, entra ar. E aí toda vez tem que ficar puxando porque entra ar. Vamos tentar resolver isso. Eu perdi até as palavras aqui, vendo o Druida de óculos. Dá um close aqui, Druida. Dá um close. E tudo nessa casinha tem muito tempo. Então as coisas começam a dar alguns probleminhas. Que é hora mesmo de renovar, que é hora de trocar. Então aqui nossa casa tá indo pra... Essa torneira 3 anos, vamos colocar 3 anos. Os móveis... Quem tá chegando assim há pouco tempo no canal, os móveis têm 7 anos. Esses eu não posso reclamar não, tá firme e forte. O pessoal, quando encontra conosco pessoalmente, pergunta se com tanto tempo, tanta estrada ruim, esses móveis não fazem barulhos, não estão soltos. E não, galera, eles... Nossa, parabéns. Não me lembro o nome da pessoa que construiu a combinha, mas foi um marceneiro convencional de casa. Ele nem tinha nunca feito uma Kombi, então ele topou o desafio e fez muito bem, viu? Até hoje nada balança aqui. Parar para passar protetor solar, porque o sol aqui é brabo, viu? E aí saiu mais, aí já compartilhei. Separar as roupas para lavar. Nossa! Vou colocar ali na frente numa sacola. A gente leva as roupas sujas numa bolsa, essas retornáveis de mercado, e fica ali na frente. Mais ou menos arrumado, mais ou menos. Não sei daqui não, tem um caminhão de búfalo aí.
Ah, e uma coisa, ó, acrescentando ontem, quando o Fá falou de alguns preparativos para 319, uma coisa que tem que se atentar é deixar tudo muito bem fechado. Quando a gente faz o motorhome, a gente já pensa nesses trinquinhos, tem muita coisa moderna também, ó. Aqui a gente usa esse daqui, sistema bem simples e antigo, só que o guarda-roupa não tinha não, nenhuma tranquinha. E aí eu improvisei assim, ó, com uma xuxinha de cabelo. Os sacos, agora de dia dá pra gente ver, ó, os sacos plásticos que a gente fechou aqui, as coisas que ficam pro fundo, que é onde entra o poeirão, que falam, né? Aqui também a ideia é passar uma fita larga, mas parece que não vai ter poeira não, então eu vou arriscar aí assim, já que há alguns dias atrás estava chovendo aqui na BR-319, né, Druida? Então acho que não vai ter poeira não, vamos ver. Vamos apostar. Eis que sai Dona Oni. É um entre e sai, hein, Oni? Já foi passear ali, ó, tem todo aquele espaço de chão batido, de terra vermelha. Vamos ver como vai ser o estado final da Oni depois da 319, né, Oni? No spa. Vai precisar de um banho, com certeza. Aproveitar, não sei se mostrei pra vocês, mas olha que tapete mais lindo a gente ganhou aqui pra nossa casinha na Kombi. Tapete feito pela nossa seguidora, que foi lá no encontrinho de Manaus. E ela bordou, olha que coisa mais linda. Kombi Nômades Manaus AM Amazonas. Tá as patinhas da Oni. E o material é jeans, então é facinho de eu limpar, sacudir como o Druida fez agora. E eu ia mostrar o posto agora de dia, que ontem tava tudo escuro, né? Mas tem um caminhão imenso aqui, ó, atrás da Kombi. Nem que a gente quisesse sair agora a gente conseguiria, teria que pedir pra ele sair. E nem precisa, né? Porque a gente pressa não tem pra nada nessa vida. Claro que hoje a ideia é não rodar até escurecer como foi ontem, não. A ideia é rodar um pouquinho e já parar mais na frente. Opa! Hã? Então um cheirinho estranho esse caminhão. É de boi, é carga viva. É de boi ou búfalo, né? Que tem muito também ali. A Oni tá doida pra ir ali, rolar naquilo ali. Ela gosta. Doida pra rolar nisso daí. E claro que eu vou aproveitar que tem chuveiro e o banheiro tava maravilhoso ontem à noite. Vou repetir agora pela manhã pra seguir estrada com o corpo mais fresco, né? Que o calor é intenso. Enquanto isso, Druida que acabou fazendo as funções. Por isso que na maioria das vezes sou eu que tô aqui falando com vocês, viu? Porque ele tá lá sempre fazendo alguma coisinha, como agora que vai esvaziar a privada. E agora vamos fazer um 2 em 1 aqui. A Cá vai tomar um banho e eu vou esvaziar essa criancinha aqui, ó. Bora lá? Bora. Vambora. A Oninha fica aqui tomando conta da casa. A Oni tá aí de boa. A nossa onça. É uma onça, tá cada dia pior. Essa noite ela não deixava antes os cachorros se aproximarem da câmera. Agora ela não deixa ninguém. Isso é a parte boa, a gente fica um pouco mais seguro. Ótima camper ali. Olha que linda, né? Não, pode deixar. Nossa, pegamos o banheiro limpinho, ele acabou. Senhor. O senhor estava explicando que o Druida vai cuidar aqui porque é unissex o banheiro, então eu vou tomar um banho, deixa eu ver, aqui foi o mesmo de ontem. Ó, bem simples, mas tá valendo, chuveirão bom. Enquanto isso, todo cuidado do mundo para não poluir o banheiro aqui, né? Tchau. Depois tem que trazer o desinfetante que esquecemos lá para jogar um pouquinho.